Pedrinho Matador se tornou conhecido como um dos maiores serial killers brasileiros. Ele afirma ter tirado a vida de mais de 100 pessoas, a maior parte delas enquanto esteve preso. Se fosse cumprir pena por todos os crimes que supostamente cometeu, teria que ficar mais de 130 anos na cadeia. Pedrinho ficou mais de 40 anos encarcerado, mas as grades não o impediram de tirar vidas. Mais da metade das suas vítimas foram presidiários como ele. Tratado pela imprensa como uma verdadeira máquina de tirar vidas, Pedrinho Matador saiu definitivamente da prisão em 2018 e dizia ter deixado para trás o seu passado de crimes. No dia 5 de março de 2023, ele encontrou o mesmo destino de suas vítimas, se deparou com alguém que colocou fim à sua vida. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. A gente está novamente aqui para contar essa história para vocês. Agora nessa última semana que foi embora aí o Pedrinho Matador, uma pá de gente apareceu aqui nos comentários dizendo, pô, conta a história do cara, conta a história do cara, conta a história do cara. Vocês sabem que é até apelação, né? Quando vocês pedem as coisas pra gente, a gente traz pra vocês. Então a gente fez um mutirão aqui de gente pra conseguir construir esse roteiro, gravar rapidão e fazer a edição dele pra lançar o mais rápido possível. Como a gente faz sempre uma pesquisa muito séria, demorou um pouquinho, mas saiu. Beleza? E assim, galera, antes de começar esse conteúdo, eu posso garantir para vocês que a pesquisa tá muito bem feita, muito bem trabalhada. A gente cruzou fontes, separou coisas, foi profundamente pesquisar sobre essa parada, essa fita, porque vocês pediram, inclusive. E assim, agora eu vou pedir pra vocês, antes da gente entrar propriamente no vídeo. Mano, deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês não estão se inscrevendo, baixou muito a quantidade de inscritos, a gente precisa de vocês, que vocês se inscrevam, para que o YouTube comece a mandar direto, sabe, a sugestão dos vídeos para que vocês possam assistir. E não se esqueça também de ativar o sininho para que o YouTube também mande para vocês. A gente precisa que vocês se inscrevam na plataforma. Não esquece, o dedo não vai cair, rapaziada. Like, inscrição e ativar o sininho, beleza? Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta. Rapaziada, antes de entrar na história do Pedrinho, vamos avisar algumas coisas para vocês aqui, para vocês compreenderem melhor o vídeo e do que vamos falar e de que jeito vamos falar. Primeira coisa é que a gente fez uma pesquisa bem profunda, cruzando fontes e buscando várias referências. Esse foi um trabalho conjunto. Eu, a Adriana, né, nós dois que somos roteiristas aqui no canal, nos debruçamos sobre muitas coisas escritas sobre o Pedrinho Matador e faladas sobre o Pedrinho Matador também. Um fato importante que devemos citar para vocês é que boa parte do que se sabe da vida de crimes do Pedrinho foi contada por ele mesmo, tá? Que quer dizer isso? Muitas das coisas que ele conta não tem registro. Quando eu falo registro, rapaziada, é que os crimes não foram registrados. Então não é possível afirmar a existência de muitos deles, porque a gente não encontra registro disso. A maioria das coisas aqui foram contadas por ele em entrevistas. E ele se contradiz bastante, viu, rapaziada? A gente acompanhou muitas horas de entrevistas do cara. Então é muito complexo tudo isso aí, tá? E também muito difícil dizer o que é verdade ou o que não é. O Pedrinho, rapaziada, é um personagem que já tá aí na fila dos vídeos pra gente fazer e serem lançados faz tempo. E a gente nunca se debruçou de verdade sobre ele por conta desses BOs aí. Não dá pra saber quantos caras realmente ele tirou a vida e se ele foi mesmo essa máquina de tirar vidas que a mídia pintou, tá bom? Por exemplo, galera, tem muita gente que fala, que puxou cadeia na época do Pedrinho e tal, que fala que ele era um lagarto. O que que é lagarto, mano, no linguajar das cadeias brasileiras, assim, da maioria dos lugares? Lagarto é o tipo de cara que assume culpa por crime dos outros. Então muitas vezes o cara tá lá, ele tá puxando uma cana muito alta, ele não tem visita, ele acaba não tendo família, ele acaba precisando de coisas ali no presídio para sobreviver, ou enfim, uma roupa, um cobertor a mais, uma comida, e aí ele se compromete a assumir BO dos outros. Então, quando o cara comete o crime dentro da cadeia, ele tira uma vida, um homicídio, por exemplo, o diretor chega para ele e falou, beleza, mano, vocês se acertaram aí, mas agora precisa mandar conta pro Estado. Quem quer que vai assumir o BO? Então, o lagarto, ele faz esse tipo de trampo. Existem várias pessoas que disseram que o Pedrinho Matador era um lagarto, que ele assumiu muito BO dos outros, entendeu? Mas é o que dizem. A gente também não conseguiu provar isso daí. A gente só tá dizendo, antes de entrar
né, propriamente na história inteira do cara, na biografia inteira do cara, tá bom? E no caso, como o Pedrinho sempre foi condenado a muitos anos de cana, há umas histórias aí que contam sobre isso. Mas depois que nós fizemos o roteiro, e após alguns tratamentos, ou seja, revisões que a gente faz, porque a gente faz várias revisões no roteiro, eu andei conversando com meu amigo jornalista da ESPN, Davis Chiodini. Inclusive, ele tá ajudando a gente a escrever o roteiro sobre o O.J. Simpson. Davis, um abraço pra você aí, meu amigo. Gosto muito das conversas que a gente tem. Você me ajudou muito nesse vídeo do Pedrinho também. Tô fazendo um agradecimento a você. Depois assistem aí, mano, o Super Bowl, o futebol americano que o Davis comenta aí muito bem essa parada. E aí a gente trocou umas figurinhas, eu e o Davis, e cruzamos algumas informações junto com o Adriano e tal, e chegamos à conclusão de que o Pedrinho realmente é um matador pesado. Ele fez bastante, matou bastante gente e é muito conhecido na cana. Mas assim, ele não era o único no sistema brasileiro na época. Ele nem era de longe o mais temido. Tinha gente muito mais temida do que ele. O Márcio Felício, por exemplo, conhecido como G-Leão, que fundou o primeiro comando, do qual a gente tem vídeo aqui, foi um matador até mais temido que o Pedrinho. Cara, o G-Leão chegou a tirar a vida de um cara porque o maluco se recusou a fazer a própria esposa transportar droga pra dentro da prisão. O mano foi julgado por conta disso aí e condenado. O César Augusto Roriz também, o Cezinha, também fundador do comando, tirou a vida de 2 caras e trocou o coração dos caras de lugar. Isso é amplamente relatado e registrado, tá? Esses caras aí, eles eram matadores de cadeia mesmo, o Geneão e o Cezinha, que não perdiam nada pro Pedrinho Matador, que eram caras que eram pesados também. A questão é que o Pedrinho ficou preso nos anos 80 e 90, e naquela época as cadeias eram cheias de matadores, gente ruim mesmo, tá, pessoal, que picava o cara na faca por um olhar mal colocado, uma palavra que foi mal colocada no meio do caminho, você entendeu? O bagulho era a selva. Inclusive, nós vamos indicar aqui pra vocês até um canal muito bom que a gente segue, chamado Prisioneiro 84901. O cara passou anos e anos atrás das grades e conta muito relato interessante da época que tava lá. A gente indica ele para vocês. Hoje ele faz trabalhos em ONGs, tem projetos sociais, estudou bastante e tal, um cara super gente boa, faz trabalho com a molecada aí que envolve boxe e tal. Eu deixo um cumprimento cordial ao Maurício, né, conhecido também como Nenê, dono do canal, e é muito bom assistir o canal seu, viu, mano? Indiquei aqui. Além desse canal também tem um chamado Tantos Dias de Detenção. Os caras também são muito bons. Vamos deixar na descrição aí, no primeiro comentário também. Vocês podem colar lá e conferir o conteúdo dos caras também, que é muito bom, principalmente sobre cadeia. A gente consulta muito os caras antes de se inscrever aqui. Mas voltando aqui para a história do Pedrinho, de fato, ele foi um matador sanguinário e realmente muita gente no sistema tinha bronca ou medo dele. Mas essa fama foi bastante fomentada também e cresceu bastante por causa da mídia. E ela até ajudou o Pedrinho a sobreviver no sistema penitenciário, tá? Então, como eu falei pra vocês que a gente conversou com o Davis, o Pedrinho não era um dos caras mais temidos dentro da cadeia, tinha matador muito mais temido do que ele, na época tinha vários matadores, mas essa fama que saiu de dentro da cadeia através da Veja, de várias outras revistas, isto é, até da televisão, fez com que o Pedrinho ficasse um dos matadores mais conhecidos do sistema penitenciário, o que ajudou ele, né? Toda vez que, por exemplo, ele ia para um lugar e tal, as pessoas já enxergavam ele como um cara muito louco que não precisava mexer, entendeu? Galera, o negócio é tudo muito louco, então tudo que nós vamos falar aqui é o que conseguimos confirmar minimamente, tá? O que não conseguimos, depois que a gente contar a história, a gente vai avisar que foi o Pedrinho que falou. Firmeza? Então tem coisas que a gente conseguiu registrar, tem coisas que a gente não conseguiu. Vamos lá. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em 1954 em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, bem próximo também da divisa com São Paulo. Ele nasceu com o afundamento do crânio por causa de chutes que o seu pai dava na barriga de sua mãe durante a gravidez. Diz que o pai dele era muito violento, vocês vão ver um episódio do Pedrinho e ele que vocês vão se assustar. Pedrinho e seus 3 irmãos cresceram vendo a sua mãe frequentar uma igreja evangélica e seu pai desferir agressões contra a genitora sempre que bebia além da conta. E era todo dia. Ele dizia que apesar da religiosidade da mãe, para ele, a Bíblia não significava nada. Era só um livro como um outro qualquer. Porque, tipo assim, a mãe ia na igreja, mas o Pedrinho via o pai batendo nela. E o pai batia nela mesmo com o Pedrinho ali dentro da barriga. Então, ele já foi um cara que acostumou com violência desde a barriga da própria mãe. Pedrinho disse em algumas entrevistas, então é ele dizendo, que a primeira vez que sentiu vontade de tirar a vida de alguém foi quando tinha 13 anos de idade. Ele tinha brigado com um primo mais velho e não hesitou e empurrou
o moleque, né, o primo dele, numa prensa de moer cana-de-açúcar. O primo escapou por pouco de perder a vida nesse empurrão aí dado pelo Pedrinho, né? Assim, como a gente disse pra vocês, é meio contraditório, porque em alguns podcasts ele fala que ele tirou a vida do primo e em outros podcasts ele fala que só empurrou o primo. Não há registros da morte desse primo aí no currículo, né? Na história do Pedrinho Matador, certo? Então a gente tá, colocando pra vocês aqui o que ele falou. Segundo a polícia, e aí é concreto isso que a gente tá falando, Pedrinho cometeu seu primeiro crime aos 14 anos de idade, quando tirou a vida do prefeito de Alfenas em Minas Gerais. Por que a gente tá falando isso daí? Porque todas as fontes que nós consultamos dizem que ele tirou a vida do vice-prefeito de Alfenas em Minas Gerais. Quem é de Alfenas pode confirmar aí pra gente. A gente nem colocou que é real ou que não é real, porque a gente viu em todos os lugares, mas não conseguimos encontrar registros legais sobre essa questão ou processo. E, cara, o cara era vice-prefeito de Alfenas, que é uma cidade grande. Então, não sei, se quem é de Alfenas aí conhece a história, sabe quem é o cara e tal, pode confirmar pra gente, tá certo? Nessa época, o pai do Pedrinho Matador, ele trabalhava como vigia em uma escola e ele foi demitido depois de ser acusado de roubar a merenda de criança. Pedrinho, então, arrumou um revólver e atirou contra o vice-prefeito, que tinha sido responsável pela demissão do pai dele. E novamente a gente fala, esse crime aparece em todas as fontes que nós consultamos, não é só o Pedrinho que falou, portanto estamos citando aqui. Então, de acordo com a história que a gente está contando, o vice-prefeito foi a primeira vítima do Pedrinho, que ainda não tinha a alcunha de matador, mas a partir daí deixaria uma trilha de corpos ao longo da vida. Sim, nós sabemos de muitas vidas que o Pedrinho tirou. Depois que ele eliminou o vice-prefeito, ele tirou a vida de outro vigia que trabalhava com o seu pai. Para Pedrinho, esse cara era o responsável pelo roubo da merenda. Portanto, eliminar esse cara era uma forma de vingar o que tinha acontecido com seu pai, além de ter feito aquilo com o vice-prefeito. Depois desses dois crimes, segundo conta o Pedrinho, ele fugiu para Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, e passou a viver com os seus padrinhos. Ali ele conheceu uma mina chamada Botinha. Essa Botinha era a viúva do líder de tráfico de entorpecentes, e o Pedrinho passou a viver com ela. E ela fazia tráfico também, ela traficava. Vivendo com essa Botinha, Pedrinho assumiu as funções de líder do falecido marido dela e começou a eliminar aqueles que consideravam rivais e seu desejo de liderança do tráfico. Até aí a gente também não tem registro, mas tem histórias e reportagens de jornais que mostram que ele passou por lá fazendo um regaço. Com esse pensamento de deixar o caminho livre para chefiar aquela região do tráfico, ele tirou a vida de 3 ex-comparsas. Pedrinho ficou ali até que Botinha foi executada pela polícia. Ele conseguiu escapar e continuou suas atividades no comércio de entorpecentes. Aí ele vai e reúne um grupo, né? E aí monta o seu próprio negócio já com a expertise que ele tinha desse negócio de tráfico que ele aprendeu com essa mulher. Nessa época ele conheceu Maria Aparecida Olímpia e passou a viver com ela. Em sua homenagem, Pedrinho tatuou até o nome dela perto de uma outra tatuagem que dizia: sou capaz de matar por amor. Aí você já vê que o cara já apresenta uns traços de doido mesmo. Maria Aparecida ficou grávida de Pedrinho, mas não chegou a ter o bebê, tá? Ela sofreu um aborto. Um dia ele chegou em casa e encontrou a sua companheira sem vida. Ela tinha sido executada a tiros. O Pedrinho ficou completamente enlouquecido e tomado por um imenso desejo de vingança. Isso ele conta em praticamente todas as reportagens, a gente conseguiu achar também notícias sobre o fato. Ele saiu pela comunidade e tirou a vida de quem ele suspeitava que estava envolvido nesse crime. Aí você já pode ver que o cara começava a achar comum tirar a vida de pessoas. Várias pessoas foram eliminadas por Pedrinho como forma de vingar essa perda da vida da Maria Aparecida, esposa dele. Mas ele só descobriu o responsável pelo crime quando a ex-mulher de um antigo rival do próprio Pedrinho disse que esse rival tinha sido responsável por tirar a vida da companheira dele. Pedrinho então chamou 4 amigos, essa história a gente também não conseguiu confirmar, o Pedrinho que conta. Ele chamou 4 amigos e foi atrás do algoz e de sua companheira. Eles invadiram uma festa de casamento e fizeram uma verdadeira chacina. Diz que o Pedrinho saiu da festa deixando 7 corpos sem vida e mais 16 feridos. E aí ele vai preso pela polícia depois de uma denúncia, né, feita pelo pai de uma de suas namoradas. No caminho para a prisão, ele tirou a vida de outro detento com quem dividiu o espaço no camburão. Segundo ele, o cara cometia abusos e não merecia viver. Isso é verdade, está registrado. Na cadeia, ele aprendeu a ler e a escrever e perdeu o contato com seus parceiros do tráfico, mas não deixou de tirar vidas lá dentro. E aí é muito louco, porque conforme ele ia tirando as vidas dentro do sistema, ele se acostumou a fazer isso, e aí o BO dele só
aumentava ali dentro, você entendeu, mano? Pô, a maior parte, galera, das vidas que ele tirou foi dentro da penitenciária, dentro do sistema penitenciário. Ele dizia que só tirava a vida de criminosos. Nunca tinha tirado a vida de mulheres e crianças, só tirava a vida de bico que merecia, segundo ele. Em seu corpo, ele carregava muitas tatuagens que reforçavam sua fama de matador. Uma delas dizia: eu mato por prazer. Quando ele não tinha uma faca nas mãos, ele sufocava e quebrava o pescoço de suas vítimas. Isso é um relato que ocorreu, tem registro dele tendo feito isso, entendeu? Em entrevista à revista Época, ele disse que fazia isso quando tinha que tirar a vida dentro do camburão de polícia ou no fórum. Na cadeia, normalmente ele usava facas. Na sua longa lista de vítimas, encontra-se também o seu pai. Quando Pedrinho tinha 20 anos, seu pai foi levado para o mesmo presídio que ele. Seu genitor tinha sido preso, acusado de tirar a vida da esposa dele, né, da mãe do Pedrinho. E ele tirou a vida da mãe do Pedrinho a facadas depois de suspeitar que ela estava traindo ele. Pedrinho, então, tirou a vida do pai com 22 golpes de faca, crime que, segundo ele, era uma vingança contra a morte da mãe. E ele diz que mastigou parte do coração do velho. E aí há controvérsia sobre essa história também. Pedrinho disse isso em entrevistas, que rasgou o peito do pai com a faca e comeu um pedaço do coração e tal. Mas o psiquiatra afirmou que ele disse em uma consulta, né, dentro da cadeia, que o seu pai tinha sido morto por familiares de uma amante. E outras reportagens confirmaram coisas assim, tá? Coisas parecidas com isso. Como muitos registros da época se perderam também, nos presídios pelo qual o Pedrinho passou, não dá pra confirmar o que realmente aconteceu com o pai dele, se ele foi morto pela família da mãe do Pedrinho, ou se ele foi morto pelo Pedrinho mesmo, mas ao que tudo indica, esse fato ele é meio obscuro. De acordo com especialistas, Pedrinho Matador se encaixa no perfil de psicopata, porque não demonstra compaixão e não sentia remorso pelas vidas que tirou. Em 1982, ele passou por uma bateria de exames com 2 psiquiatras e esses profissionais diagnosticaram o Pedrinho como uma pessoa portadora de um caráter chamado paranoide e antissocial. Para esses profissionais, a maior motivação de Pedrinho para tirar tantas vidas era a afirmação violenta do próprio eu. Ele acreditava que ele era um cara violento e que ele só existiria se ele tirasse vida de pessoas. Durante muitos anos que passou na cadeia, Pedrinho foi alvo de muitos inimigos que ele fez na prisão, mas se livrou de todos eles e de todas as emboscadas que armaram contra ele, o que aumentava ainda mais a sua fama de matador, principalmente no final dos anos 70, dos anos 80 e nos anos 90. Pedrinho era visto, pessoal, nos anos 90 como um terror das prisões, deixando um rastro de sangue de onde passava. Como eu disse pra vocês, ele realmente é um matador, ele tirava muita vida dentro da cadeia. Nem tudo que ele diz é verdade, a gente conseguiu comprovar, mas muita coisa que ele falou, que foi divulgado, realmente aconteceu. Pra vocês terem uma noção, o Pedrinho, ele acabou passando por 9 instituições prisionais diferentes. Ele dividiu, por exemplo, o mesmo presídio com o Maníaco do Parque e chegou a dizer que queria tirar a vida do cara. Se ele tivesse a oportunidade, ele quebrava o pescoço do Maníaco do Parque. A gente tem um vídeo aqui contando a história dele. Ele cruzou também com um cara chamado Rosmani Ramos, um médico cirurgião plástico muito famoso que foi condenado por assaltar brancos e cometer homicídio. É até interessante, de repente, criar uma história, contar a história do Rosmani aqui, que é interessante mesmo. Segundo Pedrinho, Rosmani teria enviado um bolo envenenado para ele por causa de uma treta que os dois tiveram aí, por um olhar pro outro de uma forma errada, né? O médico teria dado um soco na boca dele depois dessa fita, então era uma questão de honra pro Pedrinho tirar a vida do maluco, tá? Mas os detentos separaram a prisão e tal, e ele não conseguiu eliminar o desafeto e o Rosmani tá vivo. Pedrinho Matador foi preso em 1973 e só deixou a cadeia pela primeira vez em 2007. Apesar da lei brasileira determinar aí como pena máxima 30 anos, ele ficou mais tempo que isso porque sofreu novas condenações enquanto estava preso por tirar uma quantidade de vida que vocês estão ligados aí, né? E foi encarcerado, né? Todo esse tempo encarcerado que ele cometeu a maior parte dos seus crimes, chegando a tirar a vida de um colega de cela que, segundo ele, roncava alto demais, e de outro porque não foi com a cara do cara, olhou pra cara, não gostou e na madrugada
delegado, ele foi lá e enforcou o cara. 4 anos depois dele ter sido colocado em liberdade, Pedrinho foi preso novamente por ter sido condenado por alguns crimes desse aí que ele praticou no cárcere, tá bom? Em 2018, ele foi colocado em liberdade definitivamente, né? Ele tava livre já, podia estar na rua, e ele passou a trabalhar em uma fazenda e também montou um canal aqui nessa plataforma, com a ajuda de um amigo conhecido enquanto esteve preso, tá? Então o Pedrinho era o nosso concorrente aqui. Nesse canal ele fazia vídeos amadores, nos quais ele apresentava como ex-Pedrinho Matador e falava sobre seu passado de crimes, vida na cadeia, novas experiências, e que ele estava vivendo como um homem livre. E ele virou evangélico, se batizou e tal, disse que ia pro céu. Em um de seus vídeos, por exemplo, ele fala sobre a experiência que viveu ao ir pela primeira vez em um shopping, depois de velho. Depois de ter sido condenado a 20 processos, sendo 10 dele por ter tirado vidas, 4 com mais de uma vítima, ou seja, chacinas, além de condenações por roubo, furto, cárcere privado, motim, posse ilegal de arma, Pedrinho tem muito para falar sobre a vida na prisão e sobre suas perspectivas fora dela. Essa foi a quantidade de homicídios que a gente conseguiu averiguar que o Pedrinho realmente cometeu. Ali no sítio que eu falei para vocês que ele começou a trampar, ele capinava terreno, cuidava das hortas e dos animais. Segundo ele, o trabalho era uma forma de redenção de ocupar a cabeça, tá? Em suas horas vagas, ele ia lá e fazia os vídeos dele do YouTube lá, revivendo as memórias dele na cadeia, contando algumas coisas. A gente viu uns vídeos também, ele fala umas coisas desconexas, assim, que muitas vezes a gente não consegue muito entender a linearidade do raciocínio dele, tá? E aí, uma das coisas que ele fala em alguns vídeos é os 15 anos que ele passou isolado na casa de custódia e tratamento de Taubaté, onde anexo ali ficava a cadeia que o primeiro comando nasceu, com outros matadores ali de cadeia que estavam ali. Ele diz que foi dentro das solitárias, dos castigos que ele pegava, que ele acabou querendo mudar de vida e parar de tirar a vida dos outros. Segundo alguns registros que a gente viu, a última vez que ele tirou uma vida foi lá nos anos 90, entendeu? Então, assim, muito tempo, antes até do comando ter tomado conta das prisões. Ele falava uma frase muito louca, que ele falava assim, ó, a cadeia é uma lei de matar ou morrer, eu prefiro matar do que morrer, né? Antes a mãe do cara chorar do que a minha. Inclusive, as tatuagens que ele tinha no corpo eram tatuagens com palavra de ódio, com punhal, coisas que faziam referência à profissão dele, né? A fita dele de vida, que era tirar a vida dos outros. E ele começou a dizer no final da vida, depois que virou evangélico, que na verdade ele começou a tirar a vida dos outros. Ele tirava a vida dos outros por conta de demônios que falavam os baratos na cabeça dele, entendeu? E mandava ele tirar a vida dos malucos. E aí ele ia e ceifava a vida dos caras dentro do presídio, tá? E aí, com a ajuda de alguns pastores e da família, tal, ele acabou virando evangélico, e nos últimos dias ele acreditava que ele ia pro céu. E aí ele frequentava a igreja, enfim, louvava, fazia os rituais que a igreja evangélica faz. No dia 5 de março de 2023, o Pedrinho Matador perdeu a vida na região de Mogi das Cruzes. Ele foi alvejado por 2 homens enquanto saía da sua casa no bairro Ponte Grande. Os criminosos fugiram. Assim, chegava ao fim a vida do homem que tirou mais vidas do que conseguia lembrar e que agora se apresentava nas redes sociais como um ex-matador e dizia estar vivendo uma vida nova com Cristo. Lembrando, galera, antes de terminar o vídeo, que é isso. Nós trouxemos coisas que nós conseguimos, assim, cruzar informações e ter um pouco mais de segurança para afirmar. E trouxemos outras que foram afirmadas por ele. E a gente viu que ele não tem tantos BOs assim, mas que a fama dele era uma fama de mais matador ainda, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que nós fizemos aí com uma pesquisa profunda, e eu espero que vocês tomem a conclusão de vocês, tirem suas próprias conclusões. A gente não vai, ademais, não vai falar mais sobre isso daí ou fazer juízo de valor nesse sentido, beleza? Antes de ir embora, por favor, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Não é fácil produzir nessa plataforma e a gente precisa da ajuda de vocês para que esse vídeo vá para frente e a gente consiga se manter trabalhando e se manter fazendo esses roteiros para vocês e esses vídeos maravilhosos que nós fazemos sempre. Um forte abraço a todos, fui, valeu!